Capítulo 1031. Suborno. Pague o resto você mesmo. Não te recompensei com uma enorme fortuna. Bao Zepon colocou as mãos atrás das costas e saiu, aparentemente interessado na carne desconhecida que estava sendo vendida no mercado. Os cheiros de todo tipo de carne temperada passavam pelo mercado. Bao Zepon cantarolava canções de ninar em contentamento enquanto ele parecia passar o tempo. Não, dar aos subordinados riqueza é semelhante a não lhes dar força. Não lhes dar chances é como não deixar que sejam promovidos. Se seus subordinados têm riqueza e a chance de avançar, então sua cabeça se tornará uma decoração em seus quartos. Parece que os superiores controlando seus subordinados é uma tendência enorme aqui. Lei Lin olhou para a preciosa joia da alma em suas mãos e riu baixinho. Infelizmente, tudo o que ele disse tinha sido uma mentira. Enquanto os demônios que guardavam a Torre de Ferro eram os auxiliares de confiança de Beelzebub, sua lealdade não era espetacular, especialmente quando seu superior estava enfraquecido. Diz era como seu próprio quintal, e as legiões de guarda eram basicamente como uma peneira com numerosos buracos. Por quê? Era naturalmente por causa do plano material principal. Lei Lin já havia subjugado os seguidores de Beelzebub do principal avião material, e ele teve alguns deles retornando a Batora em segredo. Além disso, com a autoridade que ele tinha e a lei de devorar, nenhum diabo suspeitaria de qualquer coisa, mesmo que fingisse ser o próprio Beelzebub. Bao Zepon não é o único aqui. Ainda há muitas organizações por perto, então eu não posso ser muito importante. Lei Lin suspirou por dentro e chegou a uma luxuosa residência perto da Torre de Ferro. Um lorde das profundezas apareceu e curvou-se profundamente para Lei Lin. Mestre. Milímetros. Haverá grandes mudanças aqui em breve. Tome todos os subordinados que são leais a mim e partam. Além disso, peça a Jaque para fazer o que nós concordamos. Entendido, mestre de devorar, senhor de Diz. O Pitfi pressionou a mão direita contra o peito e se curvou, olhos cheios de reverência e lisonja. Senhor de Diz. Eu gosto desse nome, Aslok. Lei Lin caiu na gargalhada. De fato. O Pitfi parado na frente de Lei Lin era o assessor de confiança de Beelzebub que estava encarregado de seus exércitos. Ele era o maior diabo no comando da guarda da Torre de Ferro, Aslok. Quando ele viu a lei de Devon de Lei Lin e seu controle sobre Diz, Aslok tinha dobrado o joelho instantaneamente. Ele não hesitou nem um momento para trair Beelzebub. No entanto, até mesmo Aslok não tinha ideia de onde Beelzebub havia ido. O senhor da glutonaria nem tinha contatado esse demônio antes de partir. Era evidente que Beelzebub nunca realmente confiara nele de verdade. Ou talvez a palavra confiança fosse exagerada para ser usada entre os demônios. Vapores escuros encheram os céus, fazendo com que a cidade de ferro fosse iluminada puramente pelo fogo do inferno. Grupos de peticionários e lêmures foram guiados por diabinhos para todas as partes da cidade, modificando-os para se encaixarem no segundo inferno e realizando reparos. Havia rumores de que a cidade continuaria a se expandir sob os desejos de Beelzebub, sem fim por toda a eternidade. Não havia nada como nascer do sol ou pôr do sol aqui, e os demônios de Diz usavam dispositivos específicos para registrar o tempo. No entanto, eles não precisavam descansar. Enquanto houvesse uma oportunidade de obter almas, muitos o cobravam sem fadiga. Está na hora. Vamos. Bao Zepon olhou para um relógio de bolso carmesim e levou Lei Lin para a Torre de Ferro. Numerosas residências nobres foram construídas ao redor da Torre de Ferro, todas imponentes e magníficas. No entanto, a maioria deles estava agora vazia, o paradeiro de seus donos era desconhecido. O desaparecimento de Beelzebub foi um grande golpe para Diz, mesmo que os demônios menores ainda não o tivessem notado. Os demônios maiores estavam cheios de ambição pelo senhorio, ou tinham medo da inquietação e da esquerda. Apenas uma legião ainda estava desempenhando suas funções. Um demônio de baixo blindado observava todas as pessoas que tentavam se aproximar da Torre de Ferro, independentemente de que avião elas vieram. Entre do oeste. Jaque está vigiando esse lado hoje. Leciano trouxe Bao Zepon mais para dentro da cidade, parecendo que ele estava familiarizado com a rota. Finalmente chegaram a uma sentinela de aço que havia sido queimada de vermelho com o fogo do inferno. Vendo os olhares guardados de qualquer demônio armado aqui, Lei Lin gritou uma saudação para a sentinela. Ei, Jaque! Olha quem está aqui. Prevenir o teletransporte, detectar furtivo e uma formação antidemoníaca. Há também feitiços aumentando a defesa dos guardas,
dando-lhes imunidade mágica. Os olhos de Bao Zepon mostraram admiração e um traço de nervosismo. Essas defesas. Mesmo nós do Escuro 8 precisaria mandar todas as nossas legiões, passar um mês ou dois lutando antes que pudéssemos entrar. Leiciano. Uma voz rouca soou, quando um enorme demônio apareceu na frente de Lelin e Bao Zepon. Ele era enorme e inchado, com tumores repugnantes em sua pele e escamas. Seus olhos esbugalhados faziam com que parecesse um sapo, em sua boca combinada revelava dentes afiados densamente compactados. Esta era a forma máxima de um diabo maior, o Pailirion. Apenas Pit-Fiends e os Overlords do Inferno excediam em força. Sim. Você parece tão forte quanto antes. Então. O nosso acordo de antes ainda conta. Lelin entregou um grande número de gemas de alma, claro. Mil jingles em troca de uma chance de entrar na Torre de Ferro. Eu sou sempre honesta. O enorme Pailirion disse, sua voz rugindo fazendo Bao Zepon franzir a testa. Embora ele não se importasse com a pequena perda, seria terrível se os outros diabos os descobrissem. Como se notasse suas preocupações, o grande Pailirion riu descontroladamente. Não precisa se preocupar. Ninguém aqui se atreveria a revelar nada, a menos que eles quisessem ser aprisionados nas masmorras e punidos com fome eterna. As masmorras eram algo que todos os demônios do segundo inferno temiam. A fome, em particular, foi usada naqueles que cometeram erros. Com a influência da lei da gula, os punidos cresceriam de modo incomparavelmente famintos, sem nada que os saciasse. Eles cresceriam tão frenéticos, que eventualmente escolheriam roer a si mesmos. Enquanto Beelzebu estabeleceu a lei de que aqueles que poderiam suportar 7 dias de fome seriam perdoados, independentemente de seus erros, nenhum deles poderia durar tanto tempo. A maioria dos demônios de Dis preferiria ser rebaixada a um noperibo feio do que assumir essa punição, tal foi o terror que causou. Ouvindo o que seu superior dizia, os outros demônios desejavam costurar suas bocas, talvez enterrando a cabeça no chão. Boa. Gosto da sua atitude. Bao Zepon assentiu satisfeito, preparando-se para entrar com Lelin. Espere. No entanto, um incidente inesperado aconteceu. Depois que Lelin entrou, Jack imediatamente bloqueou o caminho, Mil jingles por uma chance. Já entrou, então o contrato foi cumprido. O que você está dizendo? As sobrancelhas de Bao Zepon se franziram ameaçadoramente. Você precisa pagar uma quantia adicional. Jack apontou para Bao Zepon então. Se ele não entrar, eu vou ter a chance de entrar? Bao Zepon franziu a testa. Ele não queria atacar ninguém aqui, especialmente quando isso revelaria sua identidade. Que? Minhas desculpas, mas não. Jack riu de uma maneira estranha. Os demônios, vizinhos rapidamente pegaram suas armas, apontando-as para Bao Zepon. Você amaldiçoou o diabo com chifres, eu realmente deveria ter transformado você em um noperibo. Como você poderia até ter criado um contrato com tantas lacunas que os demônios poderiam usar? Bao Zepon estava com uma raiva cuspida enquanto olhava para Lelin, que estava quase com medo de estupidez. Você paga 1000 jingles. Desculpas, mestre, mas não tenho mais. Leiciano soou à beira das lágrimas, provocando a fúria em Bao Zepon. Seu pedaço de lixo. Ele agora parecia extremamente sombrio e tirou uma joia da alma. Pegue, seu ganancioso demônio. O enorme Pailirion abraçou as mãos ao peito e respondeu sem medo. Desculpe, mas agora há uma mudança no preço. Serão 2000 jingles. Além disso, sua humilhação causou danos espirituais a mim, então serão 100 outras no topo. Droga. Se eu te segurar, eu definitivamente vou rebaixar você para um noperibo e você vai pegar esterco no poço apodrecido por 10.000 anos. O peito de Bao Zepon arfava. Mas relutante que ele era, Jack ainda insistia para que lhe entregasse os jingles. Minhas desculpas. Vendo Lelin agora, Bao Zepon não podia nem se incomodar em ficar bravo. Afinal, se ele fosse matá-lo ou rebaixá-lo para um noperibo, então não foram todos os seus esforços anteriores em vão. A outra parte era um diabo maior, e ele poderia ser usado como bucha de canhão enquanto explorava a torre. Essa foi a decisão de Bao Zepon. Depois de passar pela sentinela, eles finalmente chegaram em frente à Torre de Ferro. O covil de Beelzebu era tão alto que alcançou as nuvens, seu corpo envolto em uma luz fraca que fluía ao redor, mudando a qualidade e o estilo da torre. O trono de Dis. Aqui vou eu. Bao Zepon olhou para o pedestal dentro da Torre de Ferro,
seus olhos cintilando com uma ambição inconfessada enquanto ele rapidamente trazia Lei-Lin para dentro. Capítulo 1032. Nessus, o público está chegando. Baal Zephon ainda não tinha notado o brilho nos olhos do demônio Carnudos se encolhendo atrás dele. A Torre de Ferro era o covil de Beelzebu, um lugar que estava cheio de perigo até mesmo para Lei-Lin. Enquanto ele já tinha obtido a lealdade de Aslok era meramente um guardião das regiões externas da Torre de Ferro, e ele não podia entrar no lugar ele mesmo. Se ele quisesse explorar completamente este covil, Lei-Lin precisaria de centenas de demônios maiores ou até mesmo muitos demônios. Naturalmente, Lei-Lin não queria expurgar seus próprios subordinados e, ao mesmo tempo, queria atrair todos para cobiçar o senhorio do esconderijo. Foi por isso que ele manteve suas forças escondidas, entrando na torre ao lado de Baal Zephon. As ações de Baal Zephon resultariam em uma reação em cadeia, quebrando o equilíbrio inicial nos 9 infernos. Com suas ações, o 8 das trevas e Asmodeus seriam cercados por todos os lados. Dessa forma, Lei-Lin poderia usar os poderes de outros demônios para alcançar a torre. Nono inferno de Bator, Nessus. Desfiladeiros profundos e vales enchiam a área, formando grandes extensões cheias de rochas sem vida. Parecia que a Terra havia sido formada por uma enorme explosão, ou talvez uma batalha entre existências em comparação com os deuses. Ninguém sabia a verdade real para o dia. Dentro de um vale que era inimaginavelmente profundo e largo havia um forte chamado Malsen, de pé alto com uma beleza sombria, grandiosa e infernal. O cidadela era extremamente grande e com numerosas milhas de largura. Suas dimensões eram inimagináveis para todos os demônios. Mais de 1 milhão de demônios viveram dentro desta cidade, e os teóricos da conspiração disseram que um dia eles iriam começar a matar o caminho, abafando a totalidade de Bator na missão de Asmodeus para dominar todo o inferno. Ah, Malsen! Ela é tão bonita! Eu quero possuí-la e tocar cada pedaço de sua pele amorosamente. Uma voz cheia de ganância de repente tocou no ar, e um demônio apareceu. Sua parte superior do corpo era humana, enquanto a metade inferior era de uma enorme cobra venenosa. Ele segurou o que parecia um arpão, e seus olhos triangulares pareciam cheios de avareza. Este era Mammon, o senhor do terceiro inferno. Ele possuía as leis da avareza, e era um dos 8 arquidéfilos de Bator que se destacavam acima dos demais. Mammon. Muito tempo sem ver, velho amigo. Faz 500 anos desde a última vez que nos encontramos, não? Eu lembro que estava em Minauros. Um demônio ilusório apareceu no pico de Malsen. Ele parecia um demônio velho com cabelos negros penteados para trás perfeitamente. Ele tinha um cavanhaque preto e seus olhos ardiam em chamas. Sua saudação cortês era como se Mammon fosse um amigo que não via há muito tempo. Sua hipocrisia me faz querer vomitar, Asmodeus. Outro arquidiolio apareceu ao lado de Mammon, revelando a identidade de Asmodeus. Este tinha chamas girando em torno dele, parecendo fúria encarnada que poderia queimar tudo no mundo ao nada. O velho demônio que aparecera no topo de Malsen era o lendário supremo dos 9 infernos, Asmodeus. Este era o governante de Bator no nome. Oh, é Samuel. Você está tão zangado como sempre. Asmodeus pareceu não pensar no poder que Samuel exalava, e seu sorriso se alagou. Quando você vai abandonar esta forma, e ousar nos encontrar com seu verdadeiro corpo? Flocos de neve brancos e puros caíram um por um, instantaneamente congelando uma grande parte do vale. Um demônio que captou o frio extremo se aproximou, seus olhos destemidos quando ele encontrou o olhar de Asmodeus com uma aura exalando arrogância. Ah, então Levistus está aqui também. Tosse. Perdoe-me, com os ferimentos no meu corpo, já é incrível que eu possa aparecer nesta forma. O rosto pálido de Asmodeus agora tinha um leve rubor, parecendo um velho à beira da morte por doença. Havia rumores de que o arquidélio do 9º inferno sofrera ferimentos graves. Ele agora tomara a forma de uma projeção de alto nível, um tipo de avatar. Mesmo assim, o poder de Asmodeus ainda era o maior entre os Archdevios, cuja visão chocaria outros diabos ao silêncio. Mammon, que controlava a 3ª camada, Samuel, controlava a 4ª. Levistus, que controlava o 5º, e o regente original dos 9 infernos, Asmodeus. 4 dos Archdevios realmente apareceram aqui. Desde as conspirações das cruéis guerras sanguíneas, e o incidente em que o abismo se separou dos 9 infernos, os arquidevios raramente se encontravam. Suas lutas até afetaram o plano material primordial e os reinos divinos dos deuses.
Com 4 deles reunidos, as pessoas acreditariam que uma conspiração que viraria o mundo de cabeça para baixo estava sendo chocada. Não era como, se os 4 senhores da reunião de Bator pudessem resultar em algo bom. Kofi. Posso saber por que você se reuniu aqui? Asmodeus produziu o que pareciam óculos presbiópicos quando ele começou a folhear um livro grosso de pele de carneiro. O livro tinha uma capa preta, com o fogo do inferno sobre ela. Isso fez com que parecesse extremamente mal. Dentro do livro, o jornal registrou inúmeros contratos vis. É claro que é sobre Diz e Beelzebub. Mamon foi o primeiro a falar. O resto de nós 7 não seria capaz de decidir sobre a nomeação de um arquedelo, mesmo se tivéssemos uma discussão conjunta. É assim. Um verme venenoso saiu do cavanhaque de Asmodeus, que ele pegou e engoliu. Mas, do contrato da nossa aliança, você não parece pensar assim. Asmodeus virou para um determinado contrato e apontou para a cláusula. Então, precisa que eu leia e explique para você? Isso é somente quando o arquidéfilo de uma camada é incapaz de cumprir sua tarefa. Você tem o poder de ajudá-los, mas apenas temporariamente. Samuel exclamou com raiva. Mas como Supremo dos 9 infernos. Tudo bem. Mesmo que apenas no nome seja minha responsabilidade manter a estabilidade e a ordem de Bator. Asmodeus falou por si mesmo. Mesmo assim, você não pode nomear alguém para o segundo inferno quando seu arquidovil está em perigo. O pior é que você está escolhendo do escuro 8, que nem sequer tem autoridade. Levistus riu. Eles podem ser meros demônios, mas se eles puderem garantir que haja ordem no segundo inferno, faria sentido dar-lhes algumas recompensas. Asmodeus ainda persistiu. Tudo o que vejo são eles tramando e causando destruição. As chamas no corpo de Samuel saltaram para o céu. O único que pode estabilizar Diz agora é Beelzebub com sua autoridade sobre o lugar. Qual de vocês sabe onde ele está? Os olhos de Mamon estavam cheios de ganância. Dizem que depois de ficar gravemente ferido, ele está escondido no plano material principal. Um dos meus seguidores encontrou vestígios dele na superfície e até parece haver algum guia interessante. Asmodeus falou com indiferença, como se isso não fosse segredo. Tal honestidade e magnanimidade deixavam os 3 senhores de choque perplexos. Demorou um pouco de tempo antes que Levistus falasse. O que você está planejando? Isso é o que eu deveria estar perguntando a você, Asmodeus. Parecia inocente. Você entra em minha casa e rudemente bloqueia minha porta. Por que aqui? Obviamente, é para a estabilidade do Bator. Você não deve mais interferir com o Diz, gritou Samuel. Embora se reconhecesse que Asmodeus era o mais forte e misterioso dos 8 senhores do inferno, não havia muita diferença entre eles. Ainda assim, ele era o demônio mais forte apesar de seus ferimentos. Havia muitos rumores de que um Asmodeus completamente curado poderia unificar toda a Bator em si. Como a situação era agora, Asmodeus seria capaz de derrotar um único arquidevil em combate. Mesmo assim, ele não seria capaz de matar seu oponente. 2 arquidevils trabalhando juntos poderiam até mesmo reprimi-lo. Com 3 arquidevils presentes aqui, ele definitivamente perderia uma batalha. Desistir. A Condessa Bruxa não vai te ajudar. Belpegor vai ficar no Maladomini para sempre, e não pode ser incomodado para sair e se intrometer nisso. Você pode ser capaz de amarrar Mephistopeles, mas você ainda não terá números suficientes. Você não vai ganhar uma votação entre os senhores de Bator sem nos subornar, e estou muito interessado no que você está disposto a pagar. Mamon mediu uma lasanha de cima a baixo, Damalsein para mim e eu posso considerar isso. Prometo na honra de um arquideu de Bator. Parece que eu realmente não tenho chance de ganhar. Asmodeus assinou com os braços sem outra escolha. Tudo bem então. Com base no contrato, ficarei em Nessus. No entanto, Diz precisa de um substituto. Que tal assinarmos um acordo? Antes que os outros arquidevils pudessem falar, Asmodeus continuou, vamos todos ficar aqui até que tudo morra e pedir currículos. Não vamos a lugar nenhum. Como sobre isso? Não é esse o seu objetivo? Capítulo 1033. Entrada repentina. Isso é tudo que você tem a sugerir? Nada mais? Samuel e os outros arquidevils se entreolharam, descrentes em seus olhos. Embora Asmodeus tivesse o 8 das trevas, os outros senhores não estavam sem seus próprios demônios subordinados. Combinadas, as forças dos 3 poderiam aniquilar os subalternos de Asmodeus. Asmodeus sorriu,
lançando uma grande isca, nada mais. Até que tudo esteja feito e limpo, todos nós devemos ficar aqui e deixar os desenvolvimentos acontecerem por si mesmos. O que você acha? Mamon olhou para seus dois companheiros. Ele já tinha sido movido. Afinal, havia um nível inteiro de Bator em jogo aqui. Você quer semear discórdia entre nós? Samuel riu. Você vai ficar desapontado. Embora ele tenha dito isso, ninguém acreditou em uma palavra. Sua forma física deve permanecer aqui, incluindo as de Mefistófeles e o resto, acrescentou Levistus. Tudo bem, eu vou mandar assinar outro contrato. Os outros senhores que não estão aqui precisarão ficar em seus territórios também, não agindo até que tudo esteja resolvido. Asmodeus riu. Então, a ordem é tudo. Se nós a rejeitarmos, mesmo que seja por causa da força de origem mundial de Bator, os 9 infernos serão lançados em tumulto. O mundo vai nos repudiar. A análise de Levistus foi calma, e ele acabou respondendo: eu concordo com este contrato. Eu concordo. Eu também. Mamon e Samuel concordaram também. Afinal, esse resultado excedeu em muito suas expectativas. Muito bem. A condessa bruxa, Belpegor e Mefistófeles me deram sua resposta também. Deixe o Rio dos Styx ser nossa testemunha. Asmodeus agora virou seu livro de contratos para uma nova página em branco. Uma vez que os outros 3 descobriram que não havia nada de errado com o contrato, eles acenaram com a cabeça, fazendo o mais solene dos votos para o Rio do Submundo. Ponto. Neste momento, Leilin não tinha ideia do contrato feito entre os arquedevios de Bator. No entanto, as ondas deste evento logo jogariam Bator em uma enxurrada de eventos, culminando no alvorecer de uma nova era. Torre de Ferro de Beelzebub. Baal Zephon olhou para a pesada capa de escuridão à sua frente, com os olhos cheios de falsidade e solenidade. Leiciano. O que você sabe deste lugar? Este foi o castelo de um arquidélio. Baal Zephon não passava de uma fúria e não ousava fazer suposições sobre o lugar. Sr. Baal Zephon, a Torre de Ferro sempre foi território proibido em Diz. Mesmo meu ex-superior, Lord Asdok, o guarda-chefe, nunca entrou neste lugar. Leilin havia falado a verdade. Suas investigações anteriores e o próprio testemunho de Asdok lhe disseram que Beelzebub era alguém que não confiava coisas a seus subordinados. Muito poucos demônios tinham permissão para entrar na Torre de Ferro, talvez uma deficiência de sua raça. Lendas disseram que a única maneira de entrar na Torre de Ferro era assinar um contrato com Beelzebub, sob testemunha do Stygia, renunciando a tudo para protegê-lo por toda a vida. Mesmo assim, o contrato restringiu todos esses diabos ao interior da torre. Leilin não era ingênuo o suficiente para dizer essas coisas cegamente. A razão pela qual ele fez foi que Baal Zephon ainda tinha algum valor. Diz a lenda que a Torre de Ferro contém inúmeras maldições e é guardada por um enorme exército de golems. Há demônios antigos e poderosos aqui, contratados para protegê-lo. Estamos atualmente nas regiões mais externas da Torre de Ferro, as planícies da glutonaria. Este lugar é guardado por um exército de espíritos famintos que Beelzebub treinou, e somente demônios com permissão podem entrar. Qualquer outro terá que realizar um rito de autocanibalismo. Espíritos famintos. Baal Zephon assentiu com a cabeça, e sentiu que esse novo subordinado que ele havia recrutado era bastante útil. Autocanibalismo é onde você faz uma oferenda comendo uma parte de si mesmo. O rosto de Baal Zephon estava cheio de preocupação. Ele não estava relutante em sacrificar uma parte de seu corpo, mas a regra mais prevalente da lei da gula era que qualquer poder sacrificado nunca poderia ser recuperado. Evidentemente, esta foi a primeira linha de defesa de Beelzebub. Sem sua permissão, qualquer um que quisesse entrar teria primeiro que se enfraquecer. Existem maneiras de contornar essa regra? Baal Zephon ponderou antes de sacudir a cabeça, impotente. Como poderia haver uma maneira de ele vencer a astúcia de um arquidélio de Bator? A parte mais importante da cerimônia é que ela exige uma parte do poder central de uma pessoa. Qualquer outra energia é inútil. Baal Zephon olhou para Leilin ao lado dele, impedindo-se de agir com base em seu impulso. Vou perder uma parte dos meus poderes antes mesmo de conhecer o arquidélio. Este não é um bom começo. Assim como Baal Zephon estava pensando nisso, ele sentiu uma crise iminente pairando sobre ele. Ele não pensou 2 vezes, imediatamente usando um feitiço instantâneo de teletransporte maior inscrito em seu corpo. Ele desapareceu de sua localização original em um flash, reaparecendo nas proximidades.
Parecia que as restrições do reino original da glutonaria tornavam extremamente difícil para ele usar magia de teletransporte e escapar desse reino. Droga! Essa interferência! Bao Zepon xingou sufocadamente enquanto se enfurecia, mas logo olhou para o ombro direito, espantado. Um grande pedaço de carne estava faltando naquele ombro, e fios de energia maligna ainda circulavam em torno dele. Um monstro ilusório parecido com peixe apareceu de repente quando ele tentava se teletransportar mais cedo, destruindo a resistência ao fogo e outras defesas de que todos os demônios eram tão orgulhosos. Uma única mordida reduziu esse estado. Uma criatura com o talento teletransporte. Não, esta é uma habilidade de nível superior para atravessar 2 planos e borrar a distância entre eles. Até sinto a aura única de uma criatura do plano astral. Lei Lin conseguiu reunir muita informação imediatamente, usando Beelzebub como uma grande pedra de descobridor. Embora devorasse a maior parte das memórias de Beelzebub, o diabo havia claramente escondido alguns dos segredos mais importantes. Esses fragmentos dispersos careciam de muitos detalhes importantes, o que significava que Lei Lin não tinha conhecimento sobre a Torre de Ferro. Além disso, mesmo que eu soubesse, talvez não houvesse jeito melhor. Afinal, a própria Torre de Ferro apenas reconhece a aura de Beelzebub. Até mesmo a autoridade de Bator e a essência demoníaca seriam inúteis aqui. Lei Lin sorriu ironicamente para si mesmo. Enquanto Lei Lin foi capaz de se estabilizar, Beelzebub, por outro lado, estava prestes a jogar um ataque. Droga! Essa criatura definitivamente não é algo do inferno e nunca apareceu antes no plano material primordial. Não me diga que é alguma abominação de um deus? O conhecimento de Beelzebub não se estendia a coisas além do mundo dos deuses, muito menos do plano astral. Para ele, uma existência que possuía poderes que até mesmo um lorde das profundezas não compreendia era uma abominação, o fruto defeituoso de um deus. Apenas algo com o poder de um deus poderia criar uma criatura tão bizarra e poderosa. Em um curto espaço de tempo, Beelzebub foi atacado várias vezes. A perda de parte de seu corpo era apenas uma questão pequena, mas ele percebeu que sua própria origem estava perdida com o passar do tempo. Isso o deixou extremamente horrorizado. Porra, o que eu tenho que fazer para deixar este lugar? Beelzebub continuou tentando usar feitiços de teletransporte. No entanto, aqueles espíritos famintos perseguiram-no, mordendo sua carne e devorando seu poder. Esqueça os demônios e outras raças. O maior inimigo do diabo eram outros demônios. Beelzebub havia especificamente organizado seus preparativos para alvejar seus parentes. Beelzebub foi infeliz, sendo derrubado de forma tão simples. Que inteligente! Lei Lin cortou uma figura triste enquanto estava de pé ao lado, mas estava apenas fingindo. Os espíritos famintos sentiram energia em seu corpo, não se atrevendo a ficar perto dele. Havia vários pequenos sujeitos berserk que ousaram fazer contato com ele, mas eles foram imediatamente dissolvidos pelo poder dissolvente vindo do corpo de Lei Lin. Eles acabaram se tornando parte dele. Parece que é algum tipo de corpo espiritual. Eles são, sem dúvida, algum tipo de criatura astral. A luz do chip aí disparou e mostrou os resultados de sua pesquisa investigativa diante dos olhos de Lei Lin. Parece que Beelzebub confiava na placa Manderalk para adquirir várias coisas interessantes do plano astral. Grid passou pelos olhos de Lei Lin. Logo, ele ouviu o rugido desesperado de Beelzebub. Não há mais nada para isso. Apresse-se e comece o autocanibalismo. Mesmo enquanto Beelzebub lutava amargamente, algo estava acontecendo dentro da ardente cidade de Ferro de Diz. Um enorme portal de teletransporte se abriu e tropas de demônios blindados marcharam para assumir a enorme cidade. Conflitos em pequena escala continuaram a ocorrer, mas os demônios que perderam seus líderes e o núcleo de suas operações eram muito mais fracos que essas elites. Eles perderam muito rapidamente e bateram em retirada apressada. Devido aos arranjos anteriores de Lei Lin, Aslok tinha evacuado com os demônios que ainda eram leais ao deus serpente alado, e felizmente eles não estavam envolvidos. O exército principal logo se mudou para a vizinhança da Torre de Ferro, liderada por 7 ladrões. Aquele tolo Beelzebub, ele realmente se atreveu a vir sozinho. Ele acha que ele é páreo para um Archdevil sozinho. Além disso, ele até se atreveu a trair meu senhor. Zapando escuro 8 riu enquanto olhava para a torre alta e brilhante que atravessava as nuvens. Se apresse, e assuma as defesas. Precisamos cercar a torre,
As forças principais dos outros Archdevios chegarão em breve. Outro membro do Escuro 8 insistiu, seus olhos ardentes cheios de desejo e ambição. A ordem de Asmodeus havia chegado, e a decisão unânime dos arquidéfilos restantes deixou o Escuro 8, que ficou incapaz de se libertar de seu tormento no auge do inferno, ver sua única chance de senhorio. Capítulo 1034. Cerberus. Mesmo os mais poderosos demônios de Bator viviam sob uma sombra de ansiedade e medo. Embora possuíssem poder formidável, isso era comparado aos demônios comuns. Eles eram subordinados diretos de Archdevios, sujeitos a requisitos e tratamento mais rigorosos. Até mesmo a menor irreflexão geraria punição. O tratamento severo e as ameaças de morte de seus superiores eram uma maldição que nenhum diabo poderia escapar, a menos, é claro, que fosse alguém no auge da sociedade, um Archdevil. Consequentemente, quando os 7 arquidônquios publicitaram seu acordo para permitir que seus subordinados lutassem pelo segundo inferno, muitos ladrões ficaram loucos. O Escuro 8 era apenas a primeira onda de participantes, e muitos outros demônios acabariam participando. Mesmo os dragões e deuses de Avenus não resistiram à oportunidade. Seja o Escuro 8 ou seus colegas, todos se tornaram tão frágeis como o papel diante da grande tentação que era o senhorio de Dis. Por mais astutos que os diabos fossem, os espasmos e assassinatos que se seguiram eram esperados. Agora, demônios ainda maiores a par do Darkgate não expunham suas costas a ninguém mais. Assim que o 8 das trevas tomava conta da Torre de Ferro, um chifre de clarim desolado ressoou enquanto um exército sob uma bandeira diferente aparecia no horizonte da Cidade de Ferro. Era formado inteiramente de Kitons, demônios cobertos de correntes de ferro e pareciam uma tropa de elite. Os Kitons do Terceiro Inferno, subordinados do Senhor da Avareza. Eles vieram tão depressa. Um Lorde das Trevas do Escuro 8 lamentou. Prepare-se. O exército completou os preparativos para a batalha. Além disso, não deveríamos mandar alguém para negociar? Os demônios preferiam conflitos em pequena escala sobre batalhas maiores, ou mesmo diplomacia engenhosa como método para resolver seus problemas. Receio que seja tarde demais para isso. Afinal, a atração do senhorio é algo que não pode ser facilmente extinto apenas com palavras. Precisamos lutar para deixá-los ver nosso verdadeiro poder, outro membro do Darkgate propôs. Não. Proponho que mandemos emissários imediatamente. Outro demônio imediatamente sugeriu outra coisa. Veja. Alguns Pitfiends olhavam para a direção que os outros haviam apontado, e logo descobriram que mais 2 exércitos haviam se aproximado, abrigando projetos malignos. As chamas que queimavam em seu corpo, assim como os diabos de gelo únicos entre eles, revelaram suas identidades. Os exércitos do quarto e quinto infernos. Outro Lorde das Profundezas lamentou, como esperado. Com a distância que nossos reforços precisam viajar do oitavo e do nono infernos, estamos em desvantagem aqui. Vai demorar muito tempo. Vamos negociar. O 8 das Trevas muito rapidamente chegou a um acordo. A negociação não prejudicava o prestígio de um demônio e, em primeiro lugar, nunca se importavam com algo tão inútil quanto sua reputação. Dezenas de Pitfiends se reuniram rapidamente. Não houve bloqueios entre eles, e esses candidatos a muito foram eliminados pelos planos de seus subordinados. Cada um deles era perspicaz e perspicaz. Todos os Pitfiends de Bator tinham chegado a um acordo às pressas, resolvendo a situação. Cada um deles entraria em uma parte limitada da torre. Eles iriam competir de forma justa com a Torre de Ferro no seu centro, com o objetivo de ganhar o prêmio improvável de se tornar um Archdevil. Bauzepon, o primeiro a se infiltrar na Torre de Ferro, atualmente levara Lelin a uma porta negra. A enorme porta era feita de ferro fundido, com esculturas terrivelmente torcidas saindo dela. O mais proeminente era um modelo de um Cerberus de 3 cabeças, preenchido com uma sensação de crueldade. Esta porta parece descrever a ascensão e a história de Beelzebu. Lelin olhou meticulosamente as esculturas da porta. Olhando para as características dos diabos e outros seres ali, parecia proclamar os feitos de Beelzebu em grande estilo, embelezando-os com beleza e louvor. Quando chegaram à porta, Lelin imediatamente descobriu que várias das imagens combinavam com as memórias de Beelzebu, confirmando explicitamente sua posição. Droga! Damite! A cerimônia do autocanibalismo consumiu metade da minha energia. Ao contrário de Lelin, que estava calmo,
Baal-Zephon estava aturdido totalmente, desconcertado. Suas maldições deliberadas demonstraram claramente suas intenções coercitivas. No mínimo, Leyline achava que os arranjos anteriores de Beelzebu haviam tirado 3/4 da força de Baal-Zephon. No entanto, ele ainda tinha força suficiente para suprimir um mero demônio de chifres. Não me diga que ele quer puxar algo em mim para expor intencionalmente as falhas na porta. Os olhos de Leyline brilharam. Os demônios não eram caóticos como os demônios, havia uma razão particular para tudo o que eles faziam. Isso era especialmente verdadeiro entre os superiores e seus subordinados. Mesmo os mais duros dos superiores exigiam provas suficientes para punir seus subordinados. Por exemplo, Leyline estava atualmente se disfarçando como o diabo com chifres Leician. Embora ele representasse uma ameaça para Baal-Zephon, o demônio com chifres sempre obedientemente seguiu as ordens de seu mestre e completou seu trabalho. Até mesmo o Lorde das Profundezas não podia descartá-lo imprudentemente. Naturalmente, se Leyline não resistisse à coerção e executasse seu próprio plano subversivo, agora que Baal-Zephon estava fraco, o Lorde das Profundezas poderia esmagá-los sem pensar duas vezes. Sinto que chegamos ao centro da Torre de Ferro, meu senhor. Era uma grande pena que a pessoa atual de Leyline não desse a Baal-Zephon a menor oportunidade de fazê-lo. Em vez disso, ele agia como o mais dedicado dos subordinados, permanecendo protetoramente diante de seu mestre. Este é o Palácio da Glutonaria, o núcleo do poder do Senhor. Os rumores dizem. Leyline desempenhou alegremente o papel de guia. O que dizem os rumores? Um olhar arrependido passou pelos olhos de Baal-Zephon. Ficou claro que ele se sentia desapontado por Leyline não ter mordido a isca. No entanto, manter Leyline com ele parecia ter sido a decisão certa. Afinal de contas, era raro para um diabo ter alguma compreensão da Torre de Ferro, mesmo que fossem apenas alguns rumores. Talvez fosse uma pista que acabaria sendo de extrema importância. Dizem que este lugar é guardado por um demônio antigo contraído. Uma voz grosseira soou, respondendo à pergunta de Baal-Zephon. No entanto, não foi Leyline quem respondeu. 57 anos. Já se passaram 57 anos. Beelzebu não me forneceu almas e carnes suficientes, e parece ter desaparecido completamente. Rugidos de raiva e insatisfação soaram, e uma voz tremenda pareceu soar no coração de Baal-Zephon. BZZT. As enormes portas de ferro à sua frente tremeram, e a estátua do Cerberus de repente ficou mais viva, um brilho luminoso em torno dela. Esses olhos vermelhos se abriram um após o outro, emitindo uma luminosidade 1000 vezes mais deslumbrante que os rubis. Um traço de ganância roxa brilhou dentro daquele vermelho, demonstrando uma sede de sangue almas. Este é um cão do inferno. Baal-Zephon recuou mais e mais. O inferno não se limitava aos demônios. Havia também Hekates, Elounds, pesadelos e até mesmo humanos que se mudaram para cá do plano material principal. Esses seres tinham fortes especialistas entre eles, com força no mesmo nível dos diabos maiores. Poder-se-ia construir as fortalezas mais perfeitas e contratá-las para protegê-las por contrato. Este cão infernal superou em muito outros de sua espécie, mas foi confinado por Beelzebu nesta torre. Eu sou rei dos Elounds, devorador de almas Shekov. Um tremendo clangue ressonou, e os Cerberus saltaram para fora da porta de ferro. Seu corpo estava envolto em chamas enquanto crescia em estatura, apenas a ponta de seu ser ainda estava conectada à porta. O rei dos Elounds. Baal-Zephon olhou sem palavras para o enorme Cerberus na frente dele, um brilho astuto em seus olhos. Então por que alguém poderoso o suficiente para liderar uma corrida inteira aqui? Rumble. Ficou claro que as palavras de Baal-Zephon haviam tocado um ponto dolorido. Shekov de repente rugiu, e chamas infernais se espalharam ao redor deles. Era Beelzebu. Aquele diabo ganancioso, o glutão cruel. Ele me enganou. Sem esperar pelo coagido de Leyline e Baal-Zephon, Cerberus começou a conversar. Ele me prendeu com uma briga. O perdedor teve que servir o vencedor por 9.900 anos. Nesse momento, até Baal-Zephon olhou para Cerberus com olhos de pena. Participar de um jogo de azar com um Archdevil nunca terminou bem. O patético cão do inferno teve sorte de não ser esmagado até a morte. Ser algemado o que era natural e, com quase 10.000 anos de contrato, definitivamente não terminaria bem. O que a competição implicou? Leyline perguntou inquisitivamente. Almas.
Eu competi com Beelzebub para ver quem poderia devorar o máximo de almas em um curto espaço de tempo. As 3 cabeças de Cerberus caíram, com um ar de desânimo. Originalmente, minhas 3 cabeças podiam devorar até mesmo uma cidade de almas em um instante. Contudo, Leilin estava rindo internamente para si mesmo, e até mesmo Bauzepon sacudiu a cabeça e suspirou. Competindo em uma competição de comer com o Senhor da Gula. Era preciso se perguntar se esse rei dos cães de inferno tinha um cérebro defeituoso, ou se era na verdade um demônio disfarçado. Que história triste, disse finalmente Bauzefon, resumindo o incidente. Bem então. Nenhum de vocês tem o menor vestígio da aura de Beelzebub em você. Você é intruso. O olhar de Cerberus brilhou com o perigo. Embora eu odeie esse sujeito, lamento ter que seguir as regras do contrato. Devorarei as almas de todos os intrusos. Cerberus sorriu, revelando um bocado de presas altíssimas e uma língua farpada e vermelho escarlate. Capítulo 1035, Cofre do Tesouro. O Cerberus irradiava continuamente uma aura poderosa. Seu poder poderia repelir até mesmo o mais forte dos demônios do poço, e isso fez com que Bauzepon se sentisse desconfortável. Leilin, por outro lado, só estava assustado superficialmente. Ele estava rindo em sua mente. Um cachorro tão bobo que nem consegue ver através do meu disfarce. Não admira que um demônio pudesse manipulá-lo tão facilmente. O fato é que a furtividade de Leilin era muito poderosa. Mesmo os famosos Cerberi do inferno não conseguiram farejar nada sobre sua alma. Espere. Espere. Negociar. Acho que podemos negociar. Bauzepon recuou vários passos enquanto gritava em voz alta. Ele não tinha muita chance contra este rei dos cães do inferno. Além disso, ele não encontrou vestígios do paradeiro de Beelzebub. Ele não era burro o suficiente para desperdiçar seus recursos e até mesmo arriscar sua vida aqui. De qualquer forma, os demônios consideravam a diplomacia o caminho dos especialistas. O contrato foi juramentado aos Tics. Se você puder removê-lo para mim, terá minha gratidão. Vou abrir os portões do Palácio da Gula e compartilhar todas as informações que tenho sobre Beelzebub. Shekau falou com sua cabeça esquerda, mas as outras 2 cabeças ainda atacaram Bauzepon sem hesitação. Lei Xian, segure-se. Neste momento de crise, Bauzepon ordenou que seu subordinado corresse perigo. Sim, meu senhor. Ele viu esse demônio com chifres que ele contraiu ficar relutantemente na frente dele. No entanto, Lei Xian foi atingido por um golpe da pata de Shekau. Mesmo que Lei Xian fosse um demônio maior, a diferença entre ele e Shekau ainda era muito grande. Droga, eu tenho que usar um dos meus trunfos agora. Bauzepon puxou apressadamente um escudo de prata. O escudo parecia ter sido forjado primorosamente com a melhor prata. Numerosas runas foram inscritas nele e pedras preciosas embutidas como ornamentos. O escudo emitia uma aura extremamente sagrada, brilhando com uma luz suave. No momento em que o escudo entrou em contato com ele, as mãos de Bauzepon corroeram rapidamente em fumaça branca. A dor fez com que ele franzisse a testa. Este escudo era feito de prata branca, um elemento nobre com poderosos efeitos corrosivos contra todos os demônios. Claro, este efeito dependia do alvo. Mesmo enterrado em uma poça de prata branca deixaria um pit demon com coceira. No entanto, o escudo nas mãos de Bauzepon não parecia ser um item comum de prata branca. Estava imbuído de grande energia até tinha um toque da aura de um deus. Um item usado contra demônios. Cerberus uivou, e as chamas logo começaram a engolir as 2 figuras enquanto elas se engajavam em uma batalha feroz. Muito bem. Mantém. O demônio com chifres que foi golpeado de lado pelo Cerberus levantou-se de sua posição deitada. É preciso primeiro enfrentar o porteiro para entrar no Palácio da Gula. Mas como está em batalha agora, há uma chance de entrar furtivamente. Depois de chegar a esta área, Leilin imediatamente recordou as memórias de Beelzebub e se familiarizou com o lugar. Ele descobriu que havia vários túneis escondidos, destinados à fuga de Beelzebub em momentos de necessidade. E agora, Leilin começou a executar seu plano como se fosse algo natural. Parece ter sido uma decisão correta trazer Bauzepon junto. Leilin ficou admirado consigo mesmo ao olhar para as figuras miseráveis de Bauzepon e do Cerberus. Antes de desaparecer na escuridão. Sinto mais pitch. Fiends vindo aqui, tenho que me apressar. Com a ajuda das memórias de Beelzebub, Leilin logo contornou um portão gigante que o Cerberus estava aguardando, chegando a um corredor circular.
cobertos por um tapete carmesim e lanternas a óleo tremeluziam nas laterais do corredor. Havia um grande número de pinturas nas paredes, retratando cenários do submundo. Algumas obras até mostravam as batalhas contra deuses no plano material primordial. O sinuoso corredor de exposições. Finalmente estou aqui. O cofre do tesouro de Beelzebub. Leilinha apreciou com entusiasmo as pinturas a óleo com as duas mãos nas costas. Nas memórias de Beelzebub, este era um importante cofre de tesouros. Continha cerca de 1/3 da riqueza de um arquidiabo e tinha numerosos tesouros obtidos em expedições perigosas. Se ao menos Beelzebub tivesse armazenado a placa Manderal que aqui. Mas isso é improvável. Leilin ponderou diante de uma pintura. As visões estéticas dos demônios eram muitas vezes grotescas e indutoras do medo do ponto de vista humano. Havia uma diferença fundamental na definição de beleza, mas mesmo assim as intenções dos artistas eram as mesmas. A pintura na frente de Leilin era rara, uma de humanos. Um demônio estava levantando um humano ajoelhado pelo colarinho usando uma mão, a outra segurando uma adaga curva como se fosse perfurar o coração do humano. Situado em um cenário carmesim, o humano agarrou-se a um pedaço de pergaminho segurando uma espécie de contrato, seu rosto convulsionando. Isso é para comemorar a tentação que Beelzebub representa para os humanos. Essa pessoa tinha que ser um rei para ela agir pessoalmente. Leilin não se importou mais com o significado por trás da pintura e estendeu o braço direito. Para quebrar a maldição, lembro que tenho que. Leilin cuspiu uma série de sílabas em uma língua que só um arquidiabo conheceria. Enquanto ele falava essas palavras, uma luz brilhante apareceu na pintura a óleo e um mecanismo de defesa que parecia ser um protetor de vidro apareceu. Ativar. Leilin emitiu sua aura demoníaca, fazendo o vidro derreter como gelo. Ele esticou a mão direita na pintura a óleo, puxando uma adaga curva, bip. O anfitrião obteve um item de alta energia, iniciando a varredura. O ar e a luz de chip brilhou nos olhos de Leilin, e logo a varredura chegou ao fim. Adaga épica de sangue demoníaco, 5. Peso, 666 gramas. Ingredientes, ossos do Pit Fiend, almas da avareza, alma cristalizada da gula. Habilidades, oferenda. O dono desta adaga pode extrair a vida e as almas de seus inimigos, permitindo-lhes absorver o poder de forma eficaz até que seja um oponente de alto nível. Lendário. A taxa de conversão depende da compatibilidade e força de vontade do portador. Convocar diabo. A adaga contém um contrato do diabo e permite ao usuário invocar um demônio maior até uma vez por dia. Julgamento. O usuário precisa fortalecer sua vontade e alinhamento com o mal a cada 3 dias. Se falharem, Beelzebub aparecerá das profundezas do inferno e devorará sua carne e alma. Descrição. Esta lendária adaga Demon Blood evoluiu sob os poderes do mal extremo de Beelzebub. Nenhuma criatura viva pode resistir à sua tentação. Uma arma épica. Leilin brincou com essa adaga nas mãos. Era evidente que a adaga era um item requintado feito pelo próprio Beelzebub, muito mais forte do que aquele que Leilin havia criado na Ilha Fallen. Por causa de quão comuns eram os materiais que ele usou, a adaga Demon Blow Leilin se perdeu. Refeito depois que todas as suas estatísticas atingiram 10. No entanto, esta adaga épica poderia permitir ao portador entrar no reino lendário devorando outros. Se os aventureiros no plano material primordial soubessem desta adaga, eles fariam tudo o que pudessem para obtê-la, mesmo que isso significasse perder suas almas. É preciso matar o papa de uma igreja oponente, mesmo para receber uma adaga de sangue demoníaco comum. Este provavelmente exige que se mate alguém com divindade. Leilin também encontrou várias armadilhas hediondas colocadas na adaga. Este foi um toque pessoal de Beelzebub, qualquer um que o empunhasse seria imediatamente colocado sob seu controle. Embora seja inútil para mim, é um bom item para dar aos meus homens. Leilin jogou casualmente a adaga em sua bolsa espacial. Como ele compreendeu a lei da gula e até ganhou os poderes e autoridade de Beelzebub de qualquer maneira, ele poderia remover as armadilhas com apenas um pensamento. Cada uma dessas pinturas é um baú de tesouro, e até mesmo outros arquidemônios cobiçarão os itens. Dentro. A próxima pintura que Leilin apareceu retratava uma batalha sangrenta entre Beelzebub e um balor de chamas caídas. O demônio não teve nem a chance de se autodestruir. Aqui deveria haver. Através do mesmo processo, Leilin obteve uma gema de fogo que parecia estar batendo
Flammable Art. Esta é a quinta essência de um Flammable e pode ser usada para forjar armas lendárias ou até mesmo semideuses. Qualquer arma que for forjada estará alinhada ao caos. Se um demônio engolir isso, ele despertará a linhagem Flammable, ganhando a chance de evoluir para um. O Aiship afirmou. Nada mal. Os demônios ficarão vermelhos de desejo enquanto lutam por isso. Afinal, não é fácil encontrar a carcaça de um balor flamejante. Lei Ling guardou a gema de fogo, olhando em uma direção diferente. Você é realmente um protetor deste lugar? Eu não tenho nenhuma chance contra um arquidiabo. Afinal, isso fazia parte do contrato que assinei com Beelzebub. Quando a voz antiga soou, uma figura de aparência murcha saiu da escuridão. Árvore. Havia rugas por todo o seu rosto e ele parecia não representar nenhum perigo. No entanto, como poderia ser fácil lidar com alguém que Beelzebub contratou para cuidar de seus tesouros? Lei Ling assentiu. Você é muito mais esperto que aquele cachorro, ele elogiou. Capítulo 1036. Bork é uma honra ser elogiado por um arquidélio. O velho diabo curvou-se humildemente para Lei Ling, com toda a formalidade de um nobre. Seus olhos estavam cheios de solenidade. Você já estava aqui quando peguei o primeiro item. Agora, me diga. Por que você está aqui? Os olhos de Lei Ling apertaram os olhos, e o velho diabo estremeceu quando ele formou suor frio. Liberdade. Claro que é pela liberdade. Sendo confinado neste lugar escuro e gelado e tendo que guardar os tesouros. Eu já fiz mais do que suficiente. O velho diabo cerrou os dentes e amaldiçoou veementemente. Senti os terríveis poderes da lei da gula em você, junto com uma parte dos poderes e aura de Beelzebub. Eu posso prometer minha lealdade a você, deixando você obter tudo aqui, e também informá-la de todos os segredos de Beelzebub. Eu quero um pequeno favor em troca, anular o contrato no meu corpo. Se você quiser, eu posso servir a você por 100 anos. Estas são ótimas condições. Lei Ling parecia interessado no astuto demônio à sua frente, talvez o mais forte guardião da Cidade de Ferro. Como você tem tanta certeza de que posso anular o contrato para você? Beelzebub usou sua identidade como Senhor de Diz para me confinar. O diabo piscou. Enquanto Diz obtiver um novo dono, eles terão autoridade para anular o contrato. Os demônios são realmente muito espertos. O próprio Beelzebub nunca teria estabelecido uma regra como essa. Provavelmente era uma condição que esse velho demônio havia lutado por si mesmo. Desde que ele assinou o contrato com relutância, este demônio não tinha muita lealdade a Beelzebub. Por outro lado, Beelzebub tinha sido extremamente confiante em sentar no seu trono para sempre. Antes de sua morte, é isso, tudo bem, eu aceito suas condições. Lei Ling concordou porque ele não enfrentaria nenhuma perda. No entanto, ele não assinou nenhum contrato, uma vez que ele oficialmente se tornasse o Senhor de Diz. O contrato com esse velho diabo mudaria para ele. Naquela época, ele poderia fazer o que quisesse com ele. Lei Ling não tinha capacidade para confiar em demônios, especialmente aqueles de vida longa, como esse. Essa foi outra razão pela qual ele não assinaria um contrato. Meu senhor. Evidentemente, o velho diabo entendeu suas intenções, e só podia sorrir ironicamente em troca. Então, me diga seu nome. Já que você é a guardiã deste lugar, você conhece o Manderalk Plat. Lei Ling não perdeu tempo, indo diretamente ao assunto. Na frente de seu poder, o velho diabo não poderia retaliar nada. Meu nome é Bork, meu senhor. Uma expressão estranha apareceu no rosto do diabo. Claro que eu conheço o Manderalk Plat, era originalmente meu. Mas Beelzebub, aquele ladrão repugnante e conivente. Ele roubou isso de mim. Seu? Lei Ling foi um pouco surpreendido. Afinal, as memórias de Beelzebub a respeito da placa Manderalk haviam sido seladas com força. O próprio Lei Ling não tinha muita informação sobre o item. Agora que ele conheceu o proprietário original, seu interesse foi despertado. Ok, Bork, me diga. Como você colocou as mãos no Manderalk Plat, então? Lei Ling tinha um desejo extremamente forte de pesquisar o pano de fundo desse objeto. Esse disco de argila pode mudar o destino de alguém. Percebendo o brilho nos olhos de Lei Ling, Bork soltou um fraco protesto. Meu senhor, é meu. Estava. Pretérito. Está atualmente nas mãos de Beelzebub, não? Além disso, quer sua liberdade ou não? Os olhos de Lei Ling se inclinaram.
Ele nunca tinha acreditado em demônios, então esmagaria qualquer plano que tivesse, repetidas vezes. Bork provavelmente estava sendo desonesto com ele, já se engajando em jogos de palavras. No entanto, não importa que tipo de manobra ele tenha criado, ele teria que fornecer alguma informação verdadeira. Isso. Foram muitos submundo anos atrás, tão longe no passado que até me esqueci da história daquela época. A Cidade do Ferro ainda não havia sido construída, e Diz era apenas uma terra estéril. Bork murmurou, seus olhos aparentemente perdidos em alguma memória distante. Como demônio, meu tempo de vida é o de Bator. Sou efetivamente imortal e, antes de colhermos almas do plano material primordial, meu hobby era viajar pelas intermináveis terras áridas. O Manderalkplat foi algo que eu achei em um barranco durante minhas viagens. Usei-o para viajar a vários planos e avancei para o auge do demônio, tornando-me um demônio antigo. Foi então que conheci o Lorde da Glutonaria e depois disso. O remorso brotou nos olhos de Bork. Os olhos de Lelin brilharam. Parece que esse demônio só descobriu a capacidade da placa de se conectar a outros planos. Ele não tentou romper a esfera de cristal do mundo dos deuses. Viajar entre aviões era uma coisa, mas era completamente diferente romper a esfera de cristal. No entanto, demônios regulares nunca considerariam tal coisa. Lelin percebeu que Bork tinha um entendimento muito vago do Manderalkplat, e provavelmente não podia nem usá-lo tão bem quanto Beelzebub. Naturalmente, ele não saberia nada sobre isso tendo a capacidade de mudar o destino. Há uma chance de ele estar tentando me enganar também, na esperança de recuperá-lo outro dia. Vários pensamentos passaram pela mente de Lelin enquanto ele continuava a saquear implacavelmente o cofre do tesouro. Afinal de contas, essa era uma parte dos tesouros acumulados por um arquideu de Bator. Mesmo os semideuses seriam tentados. Ignore isso por enquanto. Você sabe onde ele está? Ele desapareceu por algum tempo. A última vez que ele voltou de outro avião, gravemente ferido. Bork não escondeu nenhuma informação a esse respeito. Ele precisava de Lelin para libertá-lo de sua posição atual de qualquer maneira. Eu procurei por sua alma através do nosso contrato, e sei que ele está extremamente fraco agora. Até mesmo um mero Lorde das Profundezas poderia derrotá-lo. Bork exagerou a extensão dos ferimentos de Beelzebub, com medo de que Lelin pudesse recuar. No entanto, ele se escondeu bem. Nem eu mesmo sou capaz de encontrar vestígios do seu paradeiro. O velho diabo riu malevolentemente, arrependimento e ganância aparecendo em seu rosto. Parecia que ele não teria hesitado em atacar se tivesse encontrado o próprio Beelzebub. Então nem você sabe onde ele está. Não há nem mesmo uma pista. As sobrancelhas de Lelin se franziram. As coisas ficaram mais problemáticas agora. Desculpas, meu senhor. Devido às restrições do contrato, eu só posso me mover dentro do corredor circular e sua vizinhança. Mesmo se ele estivesse escondido em uma parte da Torre de Ferro, eu não seria capaz de perceber isso. Em todo caso, Beelzebub é o dono deste lugar. A explicação de Bork foi apoiada pela lógica, mas de alguma forma Lelin sentiu que estava escondendo alguma informação. Não foi uma necessidade dada à natureza astuta dos demônios. Rumble, neste momento, o espaço ondulou quando uma explosão balançou a torre, as reverberações do som fazendo com que os itens dentro vibrassem. Ambos Lelin e Bork se viraram, olhando para o palácio da glutonaria. Esta aura. Pit Fiendes. Deve haver pelo menos 10 deles para quebrar o cela de Beelzebub. Lelin tinha estimado sua força imediatamente, esse grau de unidade. Parece que há algo acontecendo, que eu não estou ciente de, no entanto. Lelin olhou para Bork, que recuperou a calma depois de um choque inicial e sorriu. Ele também adotou uma disposição calma. Bork notou que Lelin não mordera a isca e sentiu-se arrependido. No entanto, ele ainda cumpriu seu dever e explicou a situação. As defesas de Beelzebub não podem ser quebradas tão facilmente por um grupo de Pit Fiendes. Além disso, não há nenhum tesouro lá. Certamente há muitos guardiões na área, cada um deles não é mais fraco do que os Cerberus. Onde está o laboratório experimental de Beelzebub e a área de descanso? Marque isso para mim. Embora Lelin não fosse influenciado pelos planos desses demônios, ele teria que agir agora. Ele não queria que nada caísse em suas mãos. É uma pena que esses tesouros restantes, a figura de Lelin desapareceu no vazio, deixando para trás Bork, que pensava profundamente enquanto observava Lelin desaparecer.
Bauzefonte. Nunca te vi em tão miserável estado durante tanto tempo. Alguns diabos maiores zombaram de Bauzefon. A carcaça de Chekhov estava ao lado, e os teletransportes ou saltos dimensionais permitiriam que ela fosse agarrada pelas garras. Zapan e Lily, vocês estão todos aqui. A expressão de Bauzefon mudou várias vezes, finalmente mudando para um sorriso gentil e agradável. Eu estava prestes a informar vocês que há uma grande descoberta aqui. É mesmo. Zapan pouco se importava com Bauzefon, e os outros membros do Oito das Trevas também observavam zombeteiramente. Abre o palácio da glutonaria, ordenou Zapan, e muitos Pailirions e vários outros demônios avançaram de maneira desordenada. Eles pegaram a carcaça do Cerberus, lançando-o no ar e manchando seu sangue nos gigantes portões de metal. A enorme quantidade de sangue foi rapidamente absorvida pelo portão e sugou avidamente Chekhov. Uma rachadura apareceu no centro do portão, espalhando-se pelos dois lados. Capítulo 1037. Avançar. Finalmente estamos aqui. O Palácio da Glutonaria, o núcleo da Torre de Ferro. Zapan murmurou, os olhos brilhando quando os portões se abriram. O que você está fazendo? Um grito alto soou de repente, e Zapan viu o corpo de Bauzefon se transformar em um borrão quando ele fechou entre as rachaduras do portão. No entanto, os outros demônios assistiram sem a menor inclinação para impedi-lo. Rumble. Um clarão ofuscante se irradiou e o trovão explodiu quando o corpo de Bauzefon foi atingido por um raio dourado. Desintegrou-se em nada. A única coisa que ele deixou para trás foi um grito quase inaudível de raiva quando ele gritou, não. TCH. Como pode o mecanismo de defesa do território central de um arquidélio ser violado com tanta facilidade? Outro demônio balançou a cabeça com desdém e zombou do escuro 8. Um demônio tão tolo também pode se tornar um dos 8 escuro. Os demônios normalmente competiam nos diferentes infernos. Eles não tiveram escrúpulos em trazer seus colegas para baixo. Droga, você quer lutar? Corin Alfit Dark 8 se destacou, seus olhos mostrando fúria. Tudo bem, Corin. 2 outros Pit Fiends o impediram, nós compartilhamos metas. Agora, qualquer conflito interno nos impedirá de entrar no Palácio da Glutonaria e de ter acesso ao covil do Senhor. Tudo bem então. Os outros demônios de poço soltaram um suspiro de alívio ao ver Corin recordando sua calma. No entanto, seus olhos mostraram que eles agora abrigavam ainda mais esquemas. Este general. Sua raiva anterior provavelmente era apenas um ato. Ele fez isso para conseguir melhores condições. Alguém com empatia. Embora muitos dos demônios presentes estivessem se adivinhando, os Pit Fiends finalmente chegaram a um acordo para invadir o palácio juntos. O vazio cintilou logo depois que eles saíram, revelando a figura de Leilin. Devo dizer que é como se espera dos demônios. Seu olhar se fixou em algo ao longe enquanto ele balançava a cabeça, dando um sorriso misterioso. Os deuses eram altos e poderosos, capazes de perscrutar o futuro. Um exército de demônios apareceu dentro de Avernus, lançando um ataque frenético aos 2 reinos divinos dentro. 5 cadáveres de dragão foram empilhados na cidadela de bronze, como pequenas montanhas enquanto cercavam o dragão cromático, Tiamat. Ela rugiu furiosamente, mentirosos desprezíveis. Os demônios armados eram destemidos, como se a raiva desse dragão não pudesse afetá-los. Eles surgiram como uma onda torrencial, eventualmente cortando as 5 cabeças de Tiamat. Uma vez que a última cabeça carmesim caiu no chão, o corpo de Tiamat caiu com um baque épico, causando um pequeno tremor dentro da cidadela de bronze. O dragão cromático Tiamat, que acabara de receber plena autoridade sobre a cidadela de bronze, perecera. Comandante, a morte de Tiamat foi confirmada. Esta notícia foi rapidamente enviada para um pit ladrão desconhecido. Muito bem, ocupe toda a cidade e comece a limpá-la de lobisomens, leopardos e dragões. Qualquer um que resista deve ser morto imediatamente. Não haverá necessidade de mais atualizações. O comandante do exército era um tamanho menor do que seus pares, mas seus olhos eram frios como a geada. Uma cicatriz vermelha atravessou seu rosto, fazendo-o parecer malévolo. A ponte do nariz era extremamente alta e afiada. O diabo parecia complicado, possuindo selvageria e tirania, mas ao mesmo tempo tenacidade e experiência. Sim. O mensageiro não tinha a intenção de desobedecer seus comandos. Muito em breve, a ordem foi espalhada pela cidadela de bronze.
Os lamentos e gritos ressoaram quando os amigos e parentes de Tiamat, aqueles meio-feras que haviam sido atraídos por seu mal, foram expurgados. A maioria deles definitivamente não viveria além da noite, e aqueles que o fizessem se tornariam escravos dos demônios, labutando em algum lugar sem dia e noite. Uma enorme conspiração começou a engolir os 9 infernos com a morte de Tiamat. Acontecimentos semelhantes estavam ocorrendo do terceiro ao quinto infernos, e uma grande subcorrente irrompeu nos holofotes, como se planejasse devorar todas as presas de uma só vez. Ponto. Diz, a Cidade do Ferro. Arg. Outro assassino chorou de angústia quando foi engolido pela escuridão. No entanto, as expressões dos Pitfiends eram extremamente calmas, como se fossem uma visão comum. A passagem da Sentinela é o lugar mais bem guardado depois do Salão da Gula. Os rumores dizem que seremos capazes de alcançar o Palácio de Beelzebub se seguirmos esse caminho. Dagos, do Oito das Trevas, assumir a forma humana, parecendo um sábio erudito e educado. No entanto, sua aura mal traída seu disfarce. Nossa missão termina com essa onda, o resto depende de você. Dagos falou aos outros, demônios. Claro. Nós vamos respeitar as regras. Você, vem até lá. Um lorde das cavernas caminhou para a frente e apontou para um subordinado de Pailirion. Os Pitfiends tinham todos concordado que usar seus subordinados como bucha de canhão era a maneira mais ideal, e eles contariam as perdas e cada um sacrificaria alguns de seus homens. Meu senhor. O Pailirion, que era extremamente maciço, olhava para a escuridão, seu rosto extremamente solene. Corte as besteiras. Você quer se tornar um demônio inferior? O Lorde das Profundezas rugiu, revelando sua aura. Os demônios tinham grande controle sobre seus subordinados. Eles poderiam promovê-los ou rebaixá-los e, usando suas auras com os fios de lealdade, o Lorde das Profundezas poderia forçar esse Pailirion a entrar em perigo, independentemente das circunstâncias. Cachá. Cachá. Os demônios eram extremamente meticulosos e cautelosos, e a maioria das armadilhas não os incomodava. No entanto, isso não era verdade para as armadilhas colocadas por um Archdevil. Este Pailirion em particular era extremamente ágil e cauteloso, pois passava por várias armadilhas, até vendo o final da passagem. No entanto, logo foi engolido por um líquido prateado que caiu do céu. Ele gritou de angústia, suas veias e ossos visíveis quando o líquido corroeu seu corpo inteiro. É a solução do diabo. Pensar que ele usou aqui. Zapan ficou bastante irritado. Afinal, a maioria das armadilhas foram colocadas contra os próprios demônios, causando grandes baixas. Isso também confirmou que os próprios demônios tinham apenas um tipo de oponente, outros demônios. As defesas da Cidade do Ferro tinham que ser mantidas no entanto, e elas eram limitadas em números. Com os Pitfiends enviando seus subordinados um após outro para ativar todos os mecanismos, eles seriam capazes de superá-los mais cedo ou mais tarde. Finalmente estamos fora. Todo mundo ficou aliviado depois de sair da passagem, especialmente os demônios, maiores que sobreviveram à provação. No entanto, os sorrisos em seus rostos logo ficaram imóveis. O que estava na frente deles era um grande campo. Filas de metal e lava-golems estavam perfeitamente em formação, formando um exército. Uma figura negra parecia estar enviando ordens do centro. Porra, a informação era imprecisa. Eles não disseram que tudo ficaria bem depois que passássemos pela passagem da Sentinela. Um Lorde das Profundezas arremessou vulgaridade ao repreender seus companheiros diabos. Diabos achou instintivo para empurrar a culpa, mesmo prejudicando os outros quando encontrou com dificuldade. Vocês, os invasores, sentirão em breve a gloriosa ira do Sr. Beelzebub. Este exército de golems. Uma voz estrondosa soa do exército de golem. Soava bastante jovem, mas ainda carregava um tom digno. Os golems levantaram a cabeça uma vez que a voz soou, como se possuísse suas próprias almas. Eles imediatamente lançaram um ataque. Os demônios rapidamente sofreram outra onda de pesadas baixas. Não podemos nos teletransportar aqui, merda. Estes são golems arcanos e tem alguns diamantes dentro deles. Ó Supremo de Bator, o Senhor da Gula obteve uma cidade voadora. Não, a outra escolha os subordinados os impedem. Precisamos tentar penetrar. Os demônios eram líderes especialistas e diplomatas, e muitos deles buscavam um ataque direto. No entanto, seus atuais oponentes foram extremamente eficazes contra sua espécie, deixando-os desamparados. No entanto,
A tentação de um senhorio estava pendurada na frente deles como uma cenoura, fazendo-os perder de vista a situação precária. Pit Fiends achavam normal mandar seus subordinados para fora como sacrifícios, usando-os para escapar do perigo. Alguns deles até trouxeram um grande grupo de demônios maiores apenas para esse propósito. Eles estavam ficando sem bucha de canhão, no entanto, e Beelzebub ainda estava para ser visto. Morrer. Bola de fogo. Evocar fogo do inferno. Evocar diabo. Com a insistência de seus superiores, os demônios maiores só podiam colocar tudo o que tinham em uma colisão frontal com o exército de Golem. Membros quebrados e pedaços flamejantes de metal voaram no ar enquanto relâmpagos brilhantes ofuscavam o campo de batalha. Capítulo 1038. Descoberta. Parece ser uma mera imitação de um golem holandês. Lelin se escondeu na escuridão, assistindo ao grande duelo na praça. Com a vantagem dada pelas memórias de Beelzebub e o fato de que os golems estavam fixados nos Pit Fiends, as chances de ele ser descoberto eram mínimas. Ele poderia perseguir por detrás deste Pit ladrão, usando no último momento para romper o bloqueio de golems na praça. Só depois que os demônios maiores estiverem mortos, os ladrões serão mortalmente feridos. Olhando para os demônios que ainda estavam vivos, Lelin sacudiu a cabeça internamente. Muitos dos demônios maiores tinham sofrido o impacto da violência dos golems, e até mesmo alguns demônios de ladrões eram azarados o suficiente para serem deixados para trás e presos nas proximidades. Com as personalidades dos golems, seria completamente suicida para seus colegas resgatá-los. Consequentemente, aqueles Pit Fiends acabaram com uma morte trágica, finalmente caindo nas armadilhas de Beelzebub. Até mesmo membros do Escuro 8 tinham caído entre os outros demônios. O palácio de um Archdevil não era algo que eles pudessem seguir sem cuidado, mesmo que tivesse caído fora do controle de seu dono. E apesar de tudo isso, muitos dos Pit Fiends tinham escrito tudo em seus rostos. Uma estátua alta estava diante deles, olhando por cima de sua carne quebrada. Tinha vários pares de olhos e 6 dedos estranhos. Um sorriso estava em seu rosto, espalhado de orelha a orelha, e tudo o que se podia ver eram fileiras e mais fileiras de dentes afiados. O Senhor da Gula. Este definitivamente tem que ser o seu palácio. Os olhos de Zapan se arregalaram e ele avidamente olhou para o pequeno palácio atrás da estátua. O edifício estava no estilo dos demônios. Era distorcido e aterrorizante, com descrições estranhas e intrincadas. Ainda havia um pequeno inferno queimando em cima, aparentemente continuando a queimar até o fim do mundo. Os quartos do Senhor. Há rumores de que muitos de seus tesouros estão escondidos aqui. É uma pista extremamente importante. Muitos demônios imediatamente começaram a respirar pesadamente e começaram a se distanciar um do outro. Até mesmo Darkgate começou a fazer o mesmo. Todos tinham assumido grandes riscos para vir aqui, tudo pela herança do Archdevil. Eles queriam captar o poder da glutonaria, obtendo domínio sobre a força de origem do inferno. Só então eles se qualificariam para se tornarem um senhor de Baator. Nessa busca, todo outro demônio aqui era um concorrente. Mesmo ex-colegas não eram nem um pouco dignos de confiança. Os ladrões trocaram olhares. Parecia haver algum sinal invisível quando todos correram para o palácio em uníssono. O poder diabólico alimentou bolas de fogo que choveram sobre seus pares, sua parceria anterior deixada de lado agora que eles estavam aqui. Isso não era uma luta interna, eles nunca foram unidos em primeiro lugar. Se perca, isso me pertence. Kiboshi, eu vou lembrar disso. Porra, espere até lutarmos uma batalha sangrenta. Todos esses diabos cobiçavam o senhorio. Eles usaram todos os truques possíveis, alguns até com uma influência demoníaca. Lelin não tinha a intenção de participar dessa grande batalha. Ele podia sentir profundamente que Beelzebub estava ausente. No entanto, tendo sofrido uma grande lesão, não era como se ele corresse de volta para sua toca para lamber suas feridas. Isso só levaria à morte de sua competição. Todos os demônios trairiam seus superiores, então Beelzebub nem pensaria em retornar ao seu palácio. O máximo que posso encontrar aqui serão algumas bugigangas e tesouros. Não vai superar o que eu tomei antes. Essa estátua, no entanto. Lelin pousou furtivamente a mão na estátua de Beelzebub e sentiu a textura e a temperatura da superfície. Seus olhos brilhavam com a luz das instruções do Airship. Este é um dos materiais mais raros de Baator, e pode preservar sua temperatura para sempre. A varredura do Airship não deu problema no final das contas.
Os olhos de Lelin brilharam. Ainda assim, essa estátua deve ter sido criada por um mestre, e até expressa o encanto divino de Beelzebub. Além disso, tem um traço das leis da gula. Os deuses do mundo dos deuses, assim como os magos das leis, haviam compreendido as leis de seu mundo até certo ponto. Seus corpos verdadeiros eram uma manifestação dessas leis. Quando ele se tornou um semideus, o próprio corpo de Lelin foi impresso com as leis do massacre devorando. É claro que os demônios tinham seu próprio poder de leis, e Beelzebub era a personificação da gula. Seu verdadeiro corpo representava as leis da gula e, se um mago pudesse observar seu corpo, sentiriam o poder da glutonaria. Foi justamente por essa razão que a verdadeira forma e o nome verdadeiro de um demônio foram um tabu, e os infratores do mesmo foram investigados pelas igrejas. Algo que preserva a sensação do poder da gula, como essa estátua pode realmente ser considerado um tesouro. Mas eu sinto que há algo um pouco fora disso. Justo assim que Lelin se preparou para pesquisar isso um pouco mais profundamente, suas sobrancelhas se contraíram de repente. Ele rapidamente escondeu sua forma, tornando-se ilusório e escondendo sua aura. Uma figura furtiva correu por sua visão, indo em direção ao palácio de Beelzebub. A pessoa estava usando um poderoso feitiço de invisibilidade em conjunto com muitos itens abençoados, mas ele ainda não conseguia se esconder da visão verdadeira de Lelin. Nada poderia ser escondido dos olhos de um deus. Beelzebub. Então a morte dele foi fingida. Afinal de contas, imediatamente Lelin percebeu a quem aquela figura furtiva pertencia. Ele estava totalmente correto. O demônio que se aproximava parecia ser o membro do Escuro 8 que havia caído no salão da glutonaria. Esta foi a pessoa que o trouxe até aqui, Beelzebub. Suas ações particulares já o tornavam traidor, de modo que Beelzebub não hesitara em fingir a morte para evitar ser interrogado e atacado. Sua atuação tinha sido extremamente bem sucedida e, como se fixou nos poderes autoridade de Beelzebub, os demônios deixaram-no escapar com suas ações. O único que ele não tinha enganado era Lelin. Beelzebub fizera o mesmo que Lelin, seguindo furtivamente a competição. O grupo de Pitfiends limpou seu caminho, mas porque sua habilidade em stealth era horrível, ele acabou ficando atrás de Lelin. Há conscientes de Archdevios seguindo atrás destes Pitfiends. Deve haver algumas outras dicas. Lelin não tinha muita opinião sobre o que acabara de acontecer, mas olhou com antecipação para o palácio. Os demônios se entendiam melhor, e talvez a intromissão dos outros arquidéfilos pudesse expor traços de Beelzebub. No entanto, se algum deles realmente descobrisse Beelzebub, quem poderia ganhar uma briga com ele? Eu encontrei. Uma voz exclamou em agradável surpresa. Isso atraiu a atenção de muitos ladrões. Havia fortes flutuações na área, e o Pitfi parece ter ativado algum tipo de mecanismo que revelava a sombra de um semiplano que Lelin não havia notado antes. Um pilar de luz ardente iluminou o palácio, formando um misterioso conjunto. Formava uma entrada ilusória. Aquele arquidelo deve estar dentro do semiplano. Todos os demônios dos Pit olhavam com olhos cobiçosos, correndo freneticamente em direção ao avião de abertura. É meu, é todo meu. Beelzebub também se livrou de sua furtividade, correndo na mesma direção. No entanto, nenhum dos Pitfiends se importava. Toda a atenção deles estava agora fixada na autoridade do arquidélio. Apenas os poucos do Escuro 8 soltaram gritos de surpresa. Ele escondeu bem, indo tão longe a ponto de criar, secretamente um semiplano. Um resplendor sagrado brilhou dourado, e o domínio do massacre vermelho sangue passou a existir. Muitos dos Pitfiends foram completamente empurrados para o lado. Um deus incomparavelmente perfeito apareceu entre os demônios. Sua forma platina era bonita e imbuída da maior majestade. Vendo seu alvo, Lelin fez um movimento ultrajante, o resultado que até mesmo Beelzebub não conseguia imaginar. Força divina. É um deus entrou, é apenas um semideus. Se obtivermos sua essência. Os demônios gananciosos rapidamente cercaram Lelin. HMPH. Lelin apenas bufou desdenhosamente, e uma enorme maré de força divina se transformou em uma tempestade espiritual que se espalhou pela área. Pare ele. Como podemos permitir que um deus obtenha alguma coisa, de Baator? Ameaçados por um semideus, os demônios ficaram juntos em uma rara demonstração de trabalho em equipe. Eles separaram as ligações da força divina e do domínio do massacre, chegando na frente de Lelin. No entanto, nesse exato momento,
Um sorriso estranho se curvou no canto da boca de Lei Lin. Ele virou a cabeça e rugiu para Bao Zepon. Bao Zefon, meu servo. Pare esses ladrões, sem piedade. Eu te ordeno como seu superior. Você está brincando? Você acha que você é Asmodeus? O rosto de Bao Zepon se dividiu em um sorriso de ridículo. No entanto, seus movimentos logo entorpeceram. Sob as restrições do contrato, ele não podia deixar de parar em seu caminho. Ele se levantou solidamente e bloqueou os outros demônios. Sua volumosa espada flamejante cortou-os rapidamente. Porra! Esse é o poder de um contrato. Quando é que eu? Bao Zepon quis gritar, mas não conseguiu. Contido pela severa diferença em suas fileiras, ele foi forçado a atacar ferozmente os outros Pit Fiends. Infelizmente, todo o seu poder foi usado contra o ataque de muitos de seus colegas. Demorou um pouco para os outros diabos destruí-lo completamente. No entanto, isso já era suficiente. Capítulo 1039-Reagir com a ajuda de Bao Zepon, o traidor, Lei Lin foi o primeiro a entrar no semiplano. Poderosa força espacial cintilou neste lugar, e ele mal conseguia distinguir o mundo do outro lado. Este era um plano de lava, e em seu coração estava um demônio enorme profundamente adormecido. O peito dessa verdadeira montanha subia e descia em seu sono, suas asas diabólicas e olhos gigantes, tremendo com uma poderosa força vital. O verdadeiro corpo de Beelzebu. O Pit Fiends que viu esta cena se alegrou alto, o fogo em seus olhos ardendo intensamente. Na frente deles havia um trono inigualável. Era uma posição na cabeça de todos os demônios, isenta de condenação eterna. No entanto, Lei Lin desacelerou seus passos, parando. Ele já havia cumprido seus objetivos no momento em que entrou no semiplano. É tão natural que quase me enganou, mas... A luz do Shipai surgiu nos olhos de Lei Lin, depois que ele saiu e desapareceu sem a menor hesitação. Com o domínio e a força divina que estavam repelindo os demônios removidos, eles também entraram no semiplano. O que fazemos agora? Aquele deus parece ter saído. Isso poderia ser uma armadilha. Zapan piscou. Beelzebu pode ter parecido forte aqui, mas ele ainda cobiçava grandemente esse lugar. Que tal enviarmos um pouco de bucha de canhão para ver se a coisa é real? Um diabo sugeriu do lado. Seu corpo estava vomitando chamas ocasionalmente. Você é um bando de covardes, agora é todo meu. Mesmo quando o resto dos diabos ficou indeciso, um dos ladrões da tribo riu loucamente e correu para o semiplano. Seguindo essa precedência, os outros Pit Fiends também se juntaram. Pearza foi o primeiro a entrar. Eu não vou ser promovido ano que vem de qualquer maneira. Outro diabo suspirou, eu vou sair. Demônios teriam corrido sem pensar. No entanto, os demônios não eram a horda de demônios. Eles eram do alinhamento legal e possuíam grande inteligência. Eu também cheiro uma armadilha. Perdoe-me, vou me desculpar. Os diabos que entraram neste lugar eram os azarados, aqueles que iam se sair mal na próxima avaliação e, assim, queriam provar sua coragem. Os outros viram que a cena diante deles era boa demais para ser verdade e planejaram se retirar. O deus pode ter saído, mas isso não significa necessariamente que é uma armadilha. Além disso, se combinarmos nossas forças, mais diabos ficaram, inquietos, tentando persuadir seus pares. Rumble. No entanto, uma mudança terrível ocorreu no semiplano. Ele trovejou alto e distorcido, como se estivesse se tornando uma fera aterrorizante. A entrada diante dele se transformou em uma boca monstruosa. Bang! Sendo o primeiro a entrar e tocar o verdadeiro corpo no semiplano, Pearza explodiu em uma nuvem de fumaça. A figura gigante do Archdevil começou a derreter dentro da lava, transformando-se em um líquido preto pútrido que se agarrava aos corpos dos demônios e corroía-os. Arg! Isto é, os diabos no semiplano lamentaram. Era como se eles estivessem sendo digeridos no estômago de uma besta estranha, o líquido negro sendo seu ácido estomacal. Esta nova fera rugiu quando uma força de sucção foi formada em sua boca. Droga, é uma armadilha. Apresse-se e vá embora. Zapando escuro 8 berrou, mas logo descobriu que a força havia crescido para abarcá-lo. A boca gigante cobriu o céu e a terra, como se quisesse engolir tudo. Muitos Pit Fiends morreram para o líquido negro. Esta besta apenas se acalmou depois de devorar muitos deles, emitindo a energia do mal que havia digerido em satisfação. Em seguida, enviou sua energia para um determinado local. Que pena. 9º nível de Bator, Nessus.
Asmodeus estava no topo da grande cidadela de Malsem, suspirando. Mamon, Samuel e Levistus saltaram ao mesmo tempo. Nossos subordinados, o que você fez? Foi para completar um contrato que eu tive com Beelzebu. Asmodeus encolheu os ombros. Eu nunca planejei contra seus homens. Foi acordado antes que Beelzebu entrasse em seu sono profundo. Ele colocou uma armadilha para convidar um inimigo, e se ele foi capaz de devorá-los com sucesso, ele poderia curar de seus ferimentos e manter a ordem em Dis. No entanto, parecia que a besta não podia enganar esse inimigo. O que é para dizer? Você tem nos enganado todo esse tempo. A aura gelada ao redor de Levistus havia se fortalecido. Oh não, não em todos os meus amigos. Asmodeus sorriu, maliciosamente. O acordo jurado para os Styx ainda está em vigor. Se seus subordinados conseguissem compreender a fraqueza de Beelzebu e assumir, eu teria certeza disso. No entanto, eles falharam e se tornaram remédios para um senhor de Bator. Não é tão sério assim, é? O que significa que ajudamos Beelzebu a recuperar por nada em troca. Droga. Mamon e Samuel uivaram. Vamos voltar, deve ser uma bagunça ao nosso lado agora. Receio que não. Afinal, o pacto ainda não atingiu sua maturidade. Asmodeus piscou os olhos, como se tudo no Nove Infernos estivesse diante dele. Por favor, vamos esperar. Ponto. Então ele queria me devorar através dessa armadilha para se recuperar? A figura de Leilin apareceu no topo da torre de ferro, sua força divina fazendo a área em torno dele ficar imóvel. Ele olhou para a fera que devorava os diabos sem um cuidado no mundo, e seus olhos brilharam. Ele havia confirmado que se tratava de uma armadilha lançada por Beelzebu, com o objetivo de capturá-lo para que o arquidéfilo pudesse recuperar sua autoridade e poder perdidos. No entanto, mesmo que o plano de Beelzebu tivesse falhado, ele conseguiu devorar muitos Pit-Fiends. Eles agora alimentaram sua recuperação. Mesmo engolindo Leilin teria sido mais eficaz. Isso era melhor que nada. Que pena. Sua armadilha tinha uma falha e uma verdade inegável. Os olhos de Leilin sorriram. O fato é que você já entrou em um sono profundo. Você só podia colocar essa armadilha com pressa, mas não conseguia controlá-la do fundo. Está um pouco gasto. Quanto ao seu erro fatal, a energia que esta fera sugou está sendo transportada para você através de um túnel para algum lugar próximo. Não se podia transportar energia a uma distância infinita, e o próprio Beelzebu era um mestre das táticas. O lugar mais perigoso também seria o mais seguro. Mas ainda não consigo sentir sua existência. Não há um traço de sua aura no avião. Os olhos de Leilin apertaram os olhos. Só há uma maneira de isso acontecer, o Manderalk Plat. Você usou isso para esculpir um pequeno espaço do vazio, hein? Dessa forma, mesmo que você não esteja em Dis, ainda estará por perto. Aí Chip. Leilin ordenou ferozmente, bip. Trazendo dados na placa Manderalk. O Chip aí entoou, enviando uma grande quantidade de informações para a memória de Leilin. Ele fizera várias tentativas de replicar o Manderalk Platinum Magus World, e agora parecia ter valido a pena. Runas e padrões elegantes começaram a aparecer nas pontas dos dedos de Leilin, formando um padrão complexo e intrincado. Os padrões se uniram, formando uma estranha runa circular, começando a replicação de Manderalk Plat, procurando bandas de ondas similares. Olhando para a notificação, Leilin desceu ao chão e se moveu em direção à estátua de Beelzebu. A besta semiplana havia rasgado todo o palácio em cinzas, mas essa região havia sido poupada desse tratamento. Bip. Pesquisa concluída. Localização do alvo, 00, o chip aí solicitado. Então está aqui. Leilin não hesitou mais, pressionando a réplica contra a estátua de Beelzebu. A runa zumbiu quando começou a se fundir na estátua. Era como se algo estivesse sendo jogado na água enquanto abria um espaço misterioso. Este lugar era extremamente pequeno, e o mundo parecia estar em escala de cinza aqui. Havia uma aura de extremo mal aqui, sendo irradiada pelo corpo de um demônio que estava enrolado no centro. Eu finalmente encontrei você, Beelzebu. Leilin murmurou. Ele nunca pensou que este Archdevil teria ficado tão fraco. Embora ele parecesse o mesmo, Beelzebu tinha caído para o tamanho de uma criança. Tubos ilusórios conectavam seu corpo à besta semiplana, absorvendo o poder que ela devorava. Um consciente despertou devagar, imediatamente começando a emitir sentimentos de medo e ansiedade ao ver Leilin.
do mundo dos magos para o mundo do purgatório, e de volta ao mundo dos deuses antes dos 9 infernos. Nossa rivalidade está finalmente chegando ao fim. Lei Lin olhou para Beelzebub, suspirando ao ver seu inimigo. Runas carmesim começaram a cobrir seu corpo, enquanto um olho vertical separava suas sobrancelhas. Nightmare Absorption, Dream e Ater. Lei Lin usou o melhor método de absorção que ele tinha para o mundo dos deuses. A força do sonho vermelho escuro envolveu todo o espaço, formando um ovo oval. O ovo começou a pulsar, levemente, como se estivesse vivo e respirando. Capítulo 1040. Rank 7 na frente de Lei Lin havia um mundo de sonhos incomparavelmente vasto. Inúmeros planetas de cristal formaram o que parecia um favo de mel, cada um com uma figura de Beelzebub piscando por dentro. Tendo sobrevivido desde o antigo crepúsculo dos deuses até esta data, as memórias de Beelzebub abrangiam tudo em todos esses anos. Se tudo fosse posto na mente de um mortal comum, eles talvez ficassem loucos pela sobrecarga de informações. Mesmo com o passado de Lei-Lin, ainda demorou um pouco para digeri-lo completamente. No entanto, isso era exatamente o que Lei-Lin queria. Não era apenas a autoridade de Beelzebub e o poder das leis que ele buscava, ele estava bastante interessado no senhorio e na porção restante das memórias do Arquidélio. Ele está tentando me atrasar com um sonho tão longo. A boca de Lei-Lin se curvou em um sorriso irônico. Ele tinha visto completamente as intenções de Beelzebub. Piedade. Mesmo que 10.000 anos passem nesse sonho, apenas um momento passará no mundo real. HSS. Seu corpo explodiu violentamente, tornando-se uma fumaça carmesim sem forma que gradualmente formou a imagem de uma serpente Targaryen. A serpente abriu as mandíbulas, devorando toda a enorme estrutura de cristal. Um único olho vermelho sangue se formou no centro do cristal, contendo uma imagem de Beelzebub. Tendo adquirido Nightmare Absorbing Psyche, Lei-Lin era atualmente o governante da Dranscape. Dentro dela, Lei-Lin acompanhou Beelzebub em uma viagem por toda a sua existência. Ao longo das dezenas de milhares de anos, ele obteve tudo o que queria. Uma quantidade muito pequena de tempo havia passado no mundo real, e o olho vermelho sangue se abriu para engolir Beelzebub em sua totalidade. Apenas neste momento, algo ocorreu no mundo exterior. O demônio infantil tremeu, perdendo toda a sua aura. O governante do segundo inferno, o senhor da glutonaria. Beelzebub estava morto agora. O corpo original de Beelzebub foi então corroído pela força do sonho, expondo uma placa redonda com padrões em relevo. A verdadeira forma do Manderalk Plat. Então ele escondeu dentro de seu corpo. Lei-Lin examinou este prato redondo. Os intricados padrões nele o intoxicaram, já que a placa enfraqueceu muito as fronteiras do mundo. Com o Manderalk Plat abrindo o caminho, a Dream Force deve ser suficiente. Um brilhante brilho foi emitido da placa Manderalk, formando um profundo e misterioso buraco negro. O último pedaço de divindade de Beelzebub, assim como sua força divina e poder das leis. A luz vermelha escura brilhava na palma de Lei-Lin, imediatamente sendo sugada para dentro do buraco negro. Desapareceu sem deixar vestígios. Targaryen Castle era agora um edifício manchado, cheio de um senso de história. Era a residência de muitos Warlocks de alto nível de Kemorin, bem como a linhagem de Targaryen de Lei-Lin. Rumble. Com o seu link para Dranscape, a luz vermelha escura rapidamente saiu do World of Golds, chegando ao Magus World. Um tremor suave sacudiu o castelo. Tendo desenvolvido há muito seu próprio consciente, o castelo protegia automaticamente os Warlocks dentro, não permitia que uma única pessoa fosse ferida e, ao mesmo tempo, transmitia uma enorme sensação de alegria. No fundo do laboratório, Lei-Lin havia se recuperado há muito tempo de seus ferimentos, mas ele estava esperando outra coisa. Ele finalmente abriu os olhos, e o estranho fantasma de uma serpente gigante deslizou por suas pupilas. Meus planos de mais de 10 anos, bem como o risco de dividir minha alma. Eles finalmente conseguiram, suspirou Lei-Lin. Sua verdadeira alma se comunicou rapidamente com o Shipai, e em um instante ele compreendeu tudo. A compreensão completa de uma lei e, portanto, o meu avanço para a classificação 7. Isso acontece hoje. A luz brilhou quando Lei-Lin foi completamente envolvida por uma bola de fogo vermelho sangue. Ele rapidamente se moveu para fora dos limites do mundo dos magos, chegando ao ilimitado plano astral. Compreender uma lei completa não era pouca coisa. Ele não estava certo de poder conter toda a radiação.
O castelo de Targaryen estava cheio de subordinados e parentes de sangue de Lelin, de modo que ele não aceitaria grandes acidentes. Dranforce. Lelin cantou suavemente, e runas vermelhas escuras apareceram em seu corpo. Antes de avançar para se tornar um semideus, Lelin já havia se recuperado de seus ferimentos. No entanto, ele ainda estava em um estado de sono, e além de esperar por seu clone, tudo o que ele fez foi se acostumar com o poder de sua nova linhagem. Apesar de seu clone ter adquirido o Nightmare Absorbing Physique, seu corpo principal também foi aprimorado nesse processo. Nightmare Absorption foi a linhagem definitiva de Dranscape, suas misteriosas habilidades superando as expectativas de Lelin. Um olho vertical se abriu entre as sobrancelhas de Lelin, seu olhar aparentemente atravessando as barreiras do espaço e do tempo para se conectar ao corpo de seu clone através da Dranscape, BIP. Anfitrião obteve a origem das leis, determinadas a serem as leis da gula. Assimilação com o corpo, 99%. Transferindo, a voz do Aiship soou, BIP. A lei do devorar foi analisada completamente, BIP. Com a influência do Nightmare Absorbing Physique, as habilidades da linhagem do hospedeiro foram aperfeiçoadas. A linhagem de Targaryen avançou para o nível 7, e Natus que o Devor avançou para o rank 7, uma atualização na habilidade seguida. Devor. Classificação 7 de Magia Inata. Com uma perfeita compreensão das leis do devorar, seu poder aumentou muito. A habilidade agora pode ser herdada, todos os requisitos atendidos, avançando para o rank 7. Depois que a lei do devorar foi completada, Lelin não se conteve mais. Ele projetou sua linhagem, e um Targaryen do tamanho de uma estrela assobiou quando suas asas diabólicas voaram para cima em um forte vendaval. Suas garras afiadas e chifres irradiavam luz. Com o físico absorvente do pesadelo, as escamas do Targaryen tinham um tom vermelho escuro. Um olho vertical formou-se entre seus dois olhos que eram tão grandes quanto estrelas. Uma onda torrencial de sua linhagem sanguínea se assimilou com a lei do devorar, envolvendo Lelin em um processo misterioso, BIP. Anfitrião avançou para classificar 7. Corpo de leis foi aperfeiçoado. As estatísticas mudaram muito. Recalculando os dados, as instruções do Aiship trouxeram Lelin de volta aos seus sentidos. Ele olhou para as mãos, remoendo a mudança. Um corpo perfeito de leis. Meu corpo agora é completamente composto de minhas leis e linhagem, enquanto as leis não se extinguirem. Serei indestrutível. Lelin sentiu a lei de devorar dentro de seu corpo. A sensação de obter um corpo inteiro de leis era incomparável ao que ele tinha conseguido quando se aproximou do limite da classificação 7. BIP. As estatísticas do host foram recalculadas. Muito em breve, as novas estatísticas de Lelin foram projetadas pelo Aiship. Lelin Fallier, rank 7 Warlock. Linhagem, Targaryen, rank 7. Força, 215,73. Agilidade, 170,21. Vitalidade, 300,05. Força espiritual, 575,44. Status da alma. Corpo de leis. Leis compreendidas. Devorando, 100%. Massacre, 57%. O corpo de leis do anfitrião perdeu todas as restrições e agora pode absorver a força de origem mundial para aumentar seu poder. Rank 7 Warlock. Um mago que compreendeu leis. Só que, neste estágio, posso sentir muita pressão para buscar a vida eterna. Sua alma agora feita de leis, o olhar de Lelin transcendia toda a distância. Ele podia ver o infinito rio do tempo e do espaço. Enquanto a origem de suas leis sobrevivesse, este rio permitiria que ele renascesse mesmo se fosse derrubado. Este foi o segredo dos reis magos e deuses. Eu também pareço ter adquirido mais autoridade. Lelin esfregou o queixo, e a sua própria impressão secreta apareceu. Era um triângulo invertido com uma serpente negra enrolada no centro. Este será meu emblema a partir de agora. Não importa qual vida inteligente, ou onde o lugar esteja, desde que eles orem ou façam sacrifícios a este emblema, eu serei capaz de sentir isso, e enviar meus poderes para eles. Eu pareço ter herdado parte dos poderes dos deuses. Hã? Ou todos os caminhos eventualmente convergem? Os olhos de Lelin viram a distância, sua visão percorrendo incontáveis mundos para olhar para dois lugares diferentes. Sua Excelência Lelin. Bem-vindo ao reino do nível 7. Na parte subterrânea do mundo dos magos, Ignox e Motercore parabenizaram-no. O outro local era o mundo do purgatório,
dentro da interminável bola de cobras. A cobra viúva olhou feio para Lelin. Rank 7 agora, hein? Não, esqueça nosso pacto. Mulher astuta. Lelin sacudiu a cabeça. Depois de se tornar um Alok 7, ele finalmente dominou sua própria linhagem. Em outras palavras, a linhagem de Targaryen não tinha conexões com a cobra a partir de agora. Essa força era dele, seu poder absoluto. Ele não foi limitado por nenhuma linhagem. Tão perto do rank 7 quanto era antes, ele ainda era um Warlock de nível 6. Sua infinidade de trunfos lhe permitia igualar magos que exerciam leis antes, mas agora tudo havia se encaixado. Nós discutiremos isso mais tarde. Os dois poderosos conscientes diminuíram, e Lelin olhou para o mundo dos magos mais uma vez. Minha linhagem já se espalhou até agora. Parece que Ciri e Daniel estão cumprindo suas obrigações. Nesse momento, Freya, Celine, suas outras poucas mulheres e seus filhos surgiram na mente de Lelin. Embora não seja consistente com meus planos originais, eu deveria vê-los novamente. Faz tanto tempo. Com apenas um pensamento, o corpo de Lelin apareceu no centro do castelo Targaryen. Não havia vestígios de ondas de energia, demonstrando as aterrorizantes habilidades de um mago que exercia as leis.